Fala galerinha, dando prosseguimento aqui nossos estudos, né, sobre o desenvolvimento econômico e produtivo durante a era JK. A gente vai dar prosseguimento, a gente vai falar um pouquinho sobre a modernização, né, do setor primário do Brasil. Gente, esse assunto aí, ele vai ser um dos temas centrais do próximo capítulo, que é justamente a modernização, né, do campo, tanto em termos gerais como no campo brasileiro, tá bom? Então, eu vou fazer uma pequena pincelada só para você entender, né, o que eu quero chamar aí de atenção para vocês, para relacionar com o desenvolvimento, né, no período JK, mas não se preocupem que a gente vai discutir muito isso no próximo capítulo, tá bom? Gente, o que acontece? Estava aumentando a capacidade produtiva brasileira, estava aumentando a capacidade de transformação, né, produtiva no Brasil, a capacidade de transformação industrial. Ao mesmo tempo, né, multinacionais estavam chegando, bacana, a população urbana estava ganhando cada vez mais corpo, uma nova realidade, né, uma nova cultura baseada no consumo estava crescendo, e é óbvio que isso não ficaria restrito à cidade, muito menos restrito à parte do setor secundário, bacana? Então nós temos, né, a partir de JK, uma forte mudança, uma forte transformação, um forte processo de modernização do campo, tá certo? Mas aos mesmos moldes que nós vimos o desenvolvimento de modernização industrial na cidade. Aconteceu uma modernização conservadora no campo, algo que vai ser extremamente aprofundado durante o regime militar. Tá? Então você tem um processo de uma necessidade de produção crescente, né, de matérias-primas em abundância, em diversidade, com menor custo. Então a modernização chega no campo. As multinacionais também, né, encontram grandes espaços de crescimento no setor, né, agrícola brasileiro, com venda de maquinários, vendas de insumos modernos, né? Esse momento onde você tem uma forte integração entre, né, os setores primário, secundário e terciário, uma grande cadeia, uma complexa cadeia produtiva e distribuição financiada pelo capital financeiro, que nós chamamos de complexos agroindustriais, tá legal? Dentro desse aspecto, você vai perceber que as contradições sociais no campo e também ambientais são aprofundadas. Então, avanço da modernização significava também um avanço do desemprego no campo, significava também um avanço, né, da falência do pequeno agricultor, significava uma produção voltada para atender os interesses, né, do mercado, os interesses econômicos em prol do social, tá certo? Então, ao mesmo tempo que a cidade atraía por as suas políticas, pelos seus direcionamentos, né, priorizados pelo governo, por outro lado, você tem uma modernização do campo que excluía e desempregava. A atração da cidade mais a modernização do campo acelere muito, né, o êxodo rural. Bacana? E com isso, o que nós temos? Uma intensificação do processo de urbanização brasileiro, o aumento, né, da população residente nas áreas consideradas urbanas. E a pergunta é essa: tem emprego para todo mundo? Tem boas condições de vida para todo mundo? Há um processo de crescimento planejado, com infraestrutura sanitária, com infraestrutura de transportes, né, com boas condições de vida e lazer para a população? Não. Então os problemas urbanos são extremamente agravados, né? A grande concentração das atividades industriais no Sudeste, sobretudo, né, no eixo de Rio e São Paulo, né, com grande destaque para porções do estado de São Paulo, como a gente pode ver pelas imagens, né, como por exemplo a questão de JK inaugurando a indústria de caminhões da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo, intensifica as desigualdades regionais no Brasil, certo? Dentro desse parâmetro, né, JK lança a criação da SUDENE, da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, certo? Essa lógica de superintendências será retomada também no período da ditadura militar, com a criação da SUDAM, da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, tá bom? Isso já é até pegadinha de vestibular. JK ele não cria a SUDAM. A SUDAM é, né, criada durante o regime militar. JK cria essa primeira, né, superintendência no Nordeste. Rômulo, por que isso? Primeiro, a lógica de você aquecer, desenvolver, integrar o Brasil dentro daquela tendência, né, de orientação de uma certa integração regional. Só que a necessidade nesse momento, né, a principal necessidade, aquilo que chamava mais atenção, aquele, né, situação, era conter o êxodo rural.
E da onde que vinha principalmente esse êxodo rural? Do Nordeste, que vai ser a região das perdas. Aí você junta, né, problemas estruturais, problemas históricos e uma agressividade muito grande, né, da desigualdade, fruto de um desequilíbrio dos investimentos públicos, muito voltados para os grandes centros urbanos do Sudeste, do Sul do Brasil, e uma forte negligência do Nordeste. Então, fluxos migratórios muito grandes saindo do Nordeste em direção ao Sudeste, inchando, né, as grandes capitais brasileiras, né, um êxodo rural muito intenso, certo? Inchando as capitais e, consequentemente, os problemas urbanos. Somando a todas essas necessidades, né, a SUDENE tinha como objetivo desenvolver o Nordeste de forma a tentar conter um pouco o êxodo rural e, ao mesmo tempo, desenvolver e atrair recursos, né, e investimentos para essa região. Bacana? Tanto a Sudam como a SUDENE foram extintas, né, no início do século XXI, alegando uma infinidade de irregularidades, entre elas subornos, desvios de verba pública e tal, mas nós temos o marco aí, a criação da SUDENE, tá? Cara, essa charge aqui é sensacional. Nós temos várias charges, uma riqueza de charges para a gente entender determinados momentos, né, da trajetória do Brasil ao longo do século XX, e no período JK é riquíssimo isso, né? Tá lá, ó, você tá vendo o JK segurando o projeto dos automóveis, você tá vendo a figura de uma pessoa representando, né, o povo, aí tá lá, ó, primeiro o projeto dos automóveis, depois você. Tudo bem? Tá bem aí? Tudo tranquilo? Então isso mostra, né, deixa claro as contradições aí do governo JK. Certo? Galera, o que acontece? Dentro dessa análise, você deve ter percebido, né, as transformações que o Brasil passava, vários pontos positivos, né, JK precisa ser lembrado de várias formas, mas também por algumas contradições que foram criadas e foram aprofundadas, tá certo? E vestibulares como o da UERJ chamam muito a atenção para essas consequências, sobretudo consequências socioeconômicas, né? Então você tem de um lado um crescimento econômico que não foi acompanhado de um desenvolvimento social. Você tem de um lado uma atração de multinacionais, uma atração, né, de grandes empresas que vão trazer financiamento, que vão trazer novas tecnologias, mas de certa forma isso não foi acompanhado por um processo de grandes investimentos no setor educacional, no setor tecnológico. Então isso gera uma dependência muito forte de tecnologias. Isso, de certa forma, mantém o Brasil numa situação dentro da divisão internacional do trabalho de dependência, de subserviência, uma situação periférica, tá legal? O que a gente pode perceber? Que os investimentos intensificaram, né, a concentração das atividades econômicas no Sudeste. Entre elas, né, da atividade industrial. A gente pode perceber que até hoje, né, a infraestrutura do Sudeste se destaca em termos de universidades, em termos de hospitais, em termos de saneamento, em termos de potencial de mercado consumidor, em termos, né, de potencial de oferta de postos de trabalho, né, guardando as devidas, né, particularidades e proporções de cada momento, tá bom? Então isso vai aprofundar as desigualdades regionais no Brasil. Tá bom? De outro lado, a gente começa a perceber as problemáticas sociais, como o aumento da concentração de renda, o aumento, né, da desigualdade social, uma grande concentração fundiária que a gente vai ver no próximo capítulo, né? Um grande avanço da desigualdade tanto no campo como na cidade, né? Os indicadores sociais são muito ruins aí, principalmente a partir do finalzinho do governo JK. Tá legal? A gente vai perceber que do final do governo JK até o início do século XXI, né, o brasileiro não apresentou um ganho real de fato no salário mínimo, ou seja, a capacidade de compra do brasileiro foi sempre corroída pelo processo inflacionário. Então esse desequilíbrio orçamentário, além de você aumentar a dívida externa, aumentar a dependência externa, também trouxe, né, aumento inflacionário a patamares muito significativos. Tá certo? Beleza? A gente paga a dívida externa, né? A gente direciona uma parte, né, do nosso PIB, chamado superávit primário, para pagamento de dívidas. São algo históricos, né? A gente pagou juros altíssimos, né, que estão relacionados inclusive à flutuação do dólar, à lógica cambial. Isso é muito sério, isso é muito nocivo, está muito presente hoje, né? A gente pode perceber essa realidade presente até os dias de hoje. Tudo bem? Certo? Então a gente precisa entender isso. Chegou num ponto, né, que alguns órgãos internacionais, entre eles as agências reguladoras, né, como o FMI, passaram a questionar e passaram, né, a minar essa irrigação econômica ao Brasil. Bacana? Então o JK recorre, né, a agentes privados, né, de financiamento internacional, rompendo com a FMI, né, só para a gente entender essa realidade.
tá bom? O pessoal que vai fazer específica, né, fica atento a essa realidade mais detalhada aí, tá bom, galera? Então, é isso que eu queria entender, que vocês entendessem, né, sobre o período JK. É óbvio que são muitas informações, são muitos detalhes, é uma riqueza muito forte, né, de dados, certo? É uma necessidade muito grande você recorrer sempre, né, à contextualização histórica, às transformações que o mundo e o Brasil estavam passando, bacana? Então, qualquer dúvida que tiver, qualquer desencontro de informações, qualquer tipo, né, de curiosidade, manda um e-mail lá pra gente manter o nosso contato e poder ajudá-los também à distância, tá legal? Ajudá-los de uma forma, né, mais direcionada, mais individualizada à distância, tá bom? Então, ó, nosso próximo encontro, semana que vem, a gente vai falar sobre o desenvolvimento econômico durante, né, os anos de regime militar. Bacana? Certo? Aqui, ó. Grande beijo para vocês. Não esqueçam de fazer os exercícios da apostila, tá? Sobre o período JK. Faltam poucos exercícios lá entre eles, né? Os exercícios relacionados ao período JK e o período da ditadura militar. Então, façam lá e anotem as dúvidas. Por hora, grande beijo no coração de vocês. Muita força, muita luz, muita energia boa. Que Deus abençoe vocês. Grande abraço.